na Copa do Brasil. E o Flamengo, com um time muito mexido, pega o mesmo Atlético Mineiro e manda um 4-1. O Atlético Goianiense. Vou colocar os dois, antes de falar do confronto. Vocês acham que essa coisa do cordão umbilical que os une nessa semana, que é o Atlético Goianiense, eu vou cobrar os três aqui. A senhora palavra favoritismo nesse clássico, porque eu vou fazer uma comparação. Qual clássico? Corinthians e Flamengo, vou comparar com o que disseram o Palmeiras e Atlético. Bom, já vou entrar aí, mas peraí. Eu vou cobrar vocês. O atropelo do Flamengo com um time reserva, ok, mandante, contra o Atlético Goianiense, e o sofrimento do Corinthians com o mesmo Atlético Goianiense faz com que a gente olhe também para o jogo da Libertadores. No sentido de falar, cara, a diferença aqui tá grande, ou não? Eu acho que tem um ponto, mas ele diz menos sobre o Flamengo. Eu acho que o que o Flamengo fez ontem contra o Atlético Goianiense diz muito pouco sobre o que o Flamengo pode ou não fazer na terça-feira, porque não é esse time que vai jogar. Acho que existem análises a serem feitas, como a oportunidade que o Dorival deu ao Vidal e ao Cebolinha de jogarem desde o princípio, a trabalhar. Claramente ele tem hoje uma variação de sistema, né? Se o 4-4-2, o famoso time do meio-campo do Losango com Gabriel e Pedro não funcionar, tá muito claro que ele vai para o 4-3-3 com o volante Vidal e mais um meia. Ele tem colocado sempre o Vidal no lugar do Everton Ribeiro e vice-versa, não com os dois juntos, com Cebolinha, Gabriel e Pedro. Então, as variações estão claras. Agora, a performance do Flamengo ontem diz muito pouco sobre terça-feira, mas reforça como foi ruim o jogo do Corinthians no meio de semana contra o Atlético Goianiense. E foi o Corinthians, o Corinthians que jogou na quarta-feira é o Corinthians que jogará na terça-feira. Então, acho que joga o canhão de luz na dificuldade atual. Sem o Roger Guedes, só... Exato. Ele vai tirar o Roger Guedes e vai colocar ou o Watson ou mais um zagueiro. Mosquito, foi bem. Eu acho que pode até reforçar o sistema defensivo, mas enfim. Bota esse foco de luz em como o Vitor Pereira, até o presente momento, por razões que a gente pode discutir aqui, não conseguiu consolidar o melhor Corinthians. O melhor Corinthians que o Vitor Pereira tem não é o melhor Corinthians no papel. Eu acho que a atuação do Corinthians na Copa do Brasil ficou ainda pior depois do que o Flamengo reserva fez com facilidade contra o Atlético Goianiense. Eu acho que esse é o ponto que dá para jogar. Que era basicamente o mesmo Atlético Goianiense que infletou. E que tem Copa Sul-Americana no meio de semana aí, que não tem elenco para rodar. Sim, exatamente. Hoje, uma coisa é indiscutível. O estágio coletivo do Flamengo está mais avançado que o do Corinthians. Bastante. E aí, quando você tem um time que individualmente é melhor e está com o estágio coletivo mais avançado, para mim não há dúvida de que o Flamengo é favorito no confronto. E, ultimamente, nesse confronto, o Flamengo tem levado vantagem. Então, pelo conjunto da obra, eu só acredito no Corinthians conseguindo passar, não é nem fazer um bom jogo, o Corinthians tem total condição de fazer um jogo equilibrado, sair até com uma vitória em casa. Mas para passar, vai depender muito do que o treinador consegue fazer e algo semelhante ao que o Abel fez no ano passado contra o Atlético, de enxergar as virtudes do adversário e tentar neutralizar de alguma maneira. Se o Corinthians quiser ser protagonista contra o Flamengo, quiser jogar com a bola... É uma roleta russa. Esquece. Cilada. Vocês concordam? Acho que é muito o caminho do Corinthians é fazer o que o Atlético Paranaense fez na Copa do Brasil? Talvez assim, nem jogo... tanto. Né? Tô vendo vocês exagerar. É isso? Birner, e essa mão na barbinha aí? Não, que tá rolando? É porque... Estou esperando ele dar o percentual de favoritismo. Que dessa vez nesse, dele, pelo jeito, pelo tom dele, nesse ele vê Flamengo favorito. Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu acho que o Flamengo tem jogado muito mais que o Corinthians nas suas grandes partidas, né? Principalmente depois que firmou ali o trio com a Arrascaeta jogando à frente, a dupla mais avançada ali com o Gabigol e o Pedro. Concordo com o Zupac, com as mexidas já tem ali uma outra ideia, um 4-3-3, que pode virar 4-2-3-1 ali com facilidade, que o Dorival sabe trabalhar muito bem, até um 4-1-4-1 se ele quiser. Se o Flamengo reproduzir esse futebol e o Corinthians tiver algum plano de marcação, vai ficar bem complicado para o Corinthians. Pode até acontecer um desastre do ponto de vista corintiano e uma glória do ponto de vista rubro-negro. Porém, eu acho que para fazer o jogo defensivo, o Corinthians não está taticamente tão defensivo com linha baixa ou linha média. Não está tão mal assim. E é um jogo que acontece a mobilização, tem outros aspectos, é um mata-mata. O Corinthians. Eu acho muito bom pro Corinthians jogar primeiro em casa. Muito bom.
Eu não... Eu acho melhor. Sabe Se jogar em pudesse casa. escolher, fala assim, Duílio, escolhe aí. Jogaria A primeiro em torcida do Corinthians, se o time ficar recuado, não vai reclamar de absolutamente Também acho que nada. Vai jogar junto, o que, por exemplo, a torcida do Flamengo jamais aceitaria. casa. Sim. E com razão, tá? Mas jamais Mas você aceitaria. imagina um Flamengo dominante, assim, de jogo, não só de proposta, posse de dar uma posse de bola e amassada no agressividade, Corinthians. Sim. É que o Flamengo... Mas o Corinthians não precisa querer competir nesse aspecto com o Flamengo. É que assim, precisa respeitar a sua identidade. o Mauro sabe, quando trouxeram o Dorival, ele estava ao meu lado aqui, a gente falou, ele vai arrumar o time. O Dorival é muito melhor do que as pessoas aqui dizem. Eu concordo que ele é do nome subestimado. que tinha. Ele é Muito subestimado. Total. E a gente conversado com o Dorival, ele mostrar, por exemplo, na época do Santos, jogando com os alas, os laterais vindo por dentro, coisa que ninguém fazia aqui. Só que no Saída final de das três, contas, saída de três. O Renatinho entre os Coisa que ninguém aqui valorizava, porque no final das contas o time não ganhava grandes títulos e aqui o técnico só passa a ser valorizado quando ele consegue grandes conquistas, até quando não faz um trabalho tão bom assim ou quando não consegue levar o seu bom trabalho para outro clube, o que mostra que, na verdade, é muito mais o elenco do que o técnico. O Dorival sempre foi, há um bom tempo. O Dorival dos técnicos da antiga geração é o que mais se preocupou em se atualizar com as coisas do futebol. Então era muito claro que ele ia arrumar o time, e ele arrumou o time. Agora, você me garante que o Flamengo vai conseguir jogar nesse padrão mais 2 meses seguidos? Não. Você garante que o Flamengo reproduz esse tipo de jogo em Itaquera? Não. Você garante uma boa arbitragem? Mas você acha que a chance é maior de reproduzir ou de não reproduzir? A chance maior é de reproduzir, Eu Pedro. também A acho. chance é maior de reproduzir. E a solidez é considerável. O Flamengo contra o Atlético Paranaense não jogou mal. Não, e contra diferentes tipos de adversário. Atlético Mineiro, Tolima, Atlético Paranaense. A gente falava da escalação do Corinthians. No lugar do Vitor Pereira, você não escalaria alguém capaz de fazer uma marcação alta muito forte para tentar impedir que o Flamengo faça essa transição e esse jogo em cima da defesa do Corinthians o tempo inteiro, que é um jogo de muito risco para o Corinthians? Eu estava pensando nas alternativas do Vitor, porque assim, nesse tipo de jogo, geralmente ele tem montado linha de 5 para marcar. Sim. Só que o Flamengo não é um time que tem jogado muito pelos lados, o Flamengo tem jogado muito por dentro. Será que vale a pena ele montar uma linha de 5 para um Vale. time que não tem pontas? Vale. Essa é uma dúvida que eu tenho. Se a saída do zagueiro for para bater na frente, virar o 5-4-1 virar 4-5-1, sempre que necessário. Sabe o que eu acho? E espero que o corintiano entenda, porque isso muitos podem discordar, mas para mim é um elogio ao Corinthians. Para mim, nessa dinâmica, eu acredito no Corinthians também por ser o Corinthians. E explico por quê. Porque existem marcas. Tem um clube aguerrido, um que tem mais raça, um que tem futebol envolvente, são DNAs. E poucos times, se não nenhum, tem essa marca de superação. Assim, o Corinthians é um time que a gente viu já com times... Esse time não é ruim, mas eu acho pior do que o do Flamengo. Claro e acho que se fosse outro clube, eu falaria, nossa, se conseguisse se classificar, zebra. E do Corinthians eu não falo que é zebra. Porque eu vou te falar, o Corinthians como passou do Boca, o Boca tá ruim, bababá, mas aquele cata-cavaco, todo mundo machucado, pra mim é marca de Corinthians. Mas eu acho que esse é um ponto. Era o Corinthians limitado, tecnicamente. Sem opções. O Corinthians limitado, tecnicamente, o Vitor Pereira conseguiu transformar em um time competitivo. Exato. Agora, o Corinthians bom, o Corinthians com os caras, não é um time confiável na mão do Vitor até hoje. Perfeito. E eu acho que ele tem alguma responsabilidade, mas existem fatores, né? As lesões, o estágio físico diferente de cada jogador. O Michael não voltou bem da lesão, o Yuri tá se achando, o William não conseguiu assumir protagonismo, o Juliano... O Yuri tá se achando? Oi? Tá se encontrando. Obrigado. Tem Renato Augusto fora, tem o Juliano que não consegue jogar com regularidade. Então tem todos esses pontos. Então esse time, o time que ele vai colocar em campo, não é um time que se provou. Por isso a dúvida. Mas eu não subestimo. Até para fazer essa marcação que Mas tenho dúvidas. o Birner fala, Também tenho. será que ele vai fazer uma marcação alta lá em cima e tal? Aí o Zupac, mas vai fazer linha de 5 lá, não precisa. Eu acho que ele tem essas dúvidas, porque para fazer a marcação também alta, ele tem os problemas tipo o Roger Guedes que não ajuda. Aí ele tem que tirar o Roger Guedes, ok? Aí ele põe um miúdo lá, que esse miúdo volta para correr, volta aqui. Mas aí quando pega a bola, esse miúdo tá aqui na lateral. Pô, mas esse Adson entrou para ser atacante. Não está treinado isso. Quando ele chegou, esses dias a gente conversou sobre o trabalho dele aqui no Corinthians, ele chegou pensando em tudo isso. Ele queria jogar, ele deixou claro, quero jogar com intensidade, vou marcar lá em cima, não sei o quê. Aí falaram para ele, mas dá uma olhada na idade média do time que estão te entregando, talvez você não consiga isso. Esses caras não vão aguentar fazer isso 90 minutos. E a coisa não funcionou mesmo. E ele nunca conseguiu
botar o time que a gente gostaria, você está se referindo aí do Paco, qual é o time dele mesmo e como é que vai funcionar. Mas está somando pontos e está indo. Sim. Com muito mais resultado que rendimento, mas está indo. Mas ele não sabe. Eu acho assim, ele não vai tentar ser protagonista nem no primeiro jogo em casa. Então, ele vai se defender para ganhar de 1-0, tiver uma bola ali e tal, mas vai se defender. Explorar o William nas costas do Rodinei. Explorar, ou quem sabe o Yuri faz seu primeiro gol, no arrancada, no etc. Porque o Flamengo vai vir para cima. Na minha opinião, o Flamengo vai vir para cima mesmo no jogo em São Paulo. É que eu não penso isso, tá? O que eu não penso, o que eu vou dizer, mas estou seguindo a linha de raciocínio de vocês. Você acha que ele assinaria... Eu quero saber o que o torcedor corintiano pensa, se quiser mandar... Manda aí, hashtag linha de passe. Assinaria um empate no jogo de ida, agora? Não, 1-0. Corintiano, assina um empate? Acho que assinaria não, o empate. Assinaria, não. Não, ele vai jogar com a esperança de ganhar de mas ali, eu acho que entenderiam. Né, assim... Dependendo de como for o jogo, né? Porque se o Flamengo jogar mal e o Corinthians não vencer, aí o olhar sobre o Corinthians muda. Mas acho que também tem uma outra questão. Será que o Flamengo vai fazer 2 jogos sem conseguir reproduzir o seu melhor futebol? Porque se o Corinthians jogar o seu futebol padrão e o Flamengo fizer um jogo no nível Flamengo-Tolima, Atlético Mineiro e tal, acabou. O Flamengo classifica. Não, mas então a esperança do Corinthians... Seja jogo no Rio de Janeiro. Então, pelo que eu estou vendo aqui do Zupac, pergunta aos outros, e o pessoal também na linha de passe, na hashtag, a esperança corintiana de classificação para semi esbarra em vencer o jogo de ida ou não? Não necessariamente. Uma atuação melhor dos jogadores mais capazes. O Corinthians Contra o Boca não foi assim. Empatou aqui, saiu com 0-0 ganhou aqui. do Galo agora no E aí foi lá, foi Mineirão, outro 0-0, passou nos pelas. Mas o Corinthians sai vivo mesmo com empate. O Atlético Paranaense conseguiu buscar um empate no Maracanã. Não é nada impossível. Mas o Corinthians precisa ter um time minimamente capaz de ter puxada de contra-ataque. E essa é a grande preocupação em relação ao Corinthians. Jogada aérea, bola parada. Quem são os jogadores capazes de fazer uma transição rápida para surpreender a defesa do Flamengo nesses momentos que o Flamengo vai abafar? A gente tem uma certeza nesse jogo. Mesmo jogando em casa, o Corinthians vai sofrer muita pressão. Eu acho. Sim. E aí, qual é o jogador capaz de fazer essa transição rápida? O Duqueiroz, jogador que tem chegada, mas não é o jogador do primeiro passe, da primeira saída. Quem fazia isso muito bem já não está mais, que era o Mantuan. Então, ele precisa tentar reproduzir algo semelhante ao que tinha com o Mantuan. O Watson e o William para jogar mais pelos lados. E vai fazer Cantilho e Maicon Duqueiroz. Vera, você não acha que é titular? Então não entra uma linha de 5 atrás. Pode ser que ele volte com o Watson como ala. Lógico, até para ter esse passe longo e ter o contra-ataque. Mas quem sabe até formando uma linha de 4, deixando pela primeira vez o William um pouco mais solto perto do Yuri Alberto. Sim. É um jogador para esse tipo de jogo. Tem que jogar melhor esse tipo de jogo. Né? Eu tentaria uma cartada com o Mosquito. Não é meu jogador favorito, tecnicamente, mas é esse jogador que vai dar velocidade, um jogador que tem mais físico para isso do que o Watson. O Watson é um jogador mais técnico. E uma pergunta para vocês. Outro lado esquerdo da defesa do Flamengo, que às vezes demonstra fragilidade. Uma pergunta unindo também o que aconteceu no fim de semana. A gente viu, não as estreias no caso do Vidal, mas como titular ali muito bem. E o Vera. Algum dos dois, na opinião de vocês, tem chance de ser titular ou não? Eu acho que os dois não serão. Mas se algum dos dois aparecer como surpresa, eu acredito mais no Vera, pelo simples fato de que o Flamengo está com o time pronto. Eu acho que não há motivo algum para o Dorival pensar em mudar o time que está pronto. E o Vitor Pereira vai pensar, ou já deve ter pensado, ou está pensando, em alternativas em cima de tudo aquilo que ele está discutindo. Você não acha que tem chance de ele começar num 4-3-3? O Dorival? Mas não tem porquê. Eu acho que não tem porquê ele mexer no time que está atropelando todo mundo dessa maneira. Não, e não tem porquê apressar o Vidal como titular. Esse é um processo gradual. O Vidal, pelo tamanho que tem, acredito que em algum momento ele vai jogar mais, iniciar jogando mais vezes, como iniciou contra o Atlético Goianiense, mas não precisa ser nesse jogo de Libertadores. O Flamengo não tem essa urgência. Já o Corinthians, não me surpreenderia se o Fausto entrasse já nesse jogo. Fez um belo jogo ontem. E acho que no lugar do Cantillo. Porque é um jogador que tem mais capacidade de chegada. Você tem razão. E de marcar também. Porque o Cantillo é bom na saída, no passe e tal. É o homem da primeira bola. Mas vai ser um time que vai sofrer uma abafa. Isso a gente está imaginando. E com o Fausto ele tem mais possibilidade de finalização de longa distância. Eu acho que quando o Zupac escalou ali, Cantillo, Duqueiroz e quem? Maicon. É que eu acho que se o Cantillo não fosse jogar, ele teria... O Cantillo. Eu acho que o Cantillo teria jogado ontem. Exato. O Cantillo não jogou, não entrou, enfim... Sim. Acho que se o Cantillo fosse jogar, ele teria jogado... Mas você não acha que a questão do Vera precisa pegar ritmo, entrosamento e aí... Mas é surpreendente o Vera já ter jogado como titular, não só como titular, ter sido relacionado para o jogo em Goiânia,
sem treino, praticamente. Porque ele quis apressar. Esses foram os treinos. Sim. Esses foram os treinos Treino em campo, para treino ele no jogo. fazer parte do grupo e alguma Mas ele forma vinha ajudar. jogando, né? Vinha. Ele não é, mas ele não é aquele caso, tá 6 meses sem jogar, que nem vários aí chegam Sim. aqui. Ele vinha para jogar, então... Tá precisando, filho, vem aqui. Vocês acham que é o maior confronto? Flamengo e Corinthians da Em história? que aspecto? Ah, De Flamengo. peso. Assim, já se quartas de enfrentaram final em de Libertadores. Sim, a eliminação do Corinthians nas oitavas de final do Império do Amor, né? Sim, o Love, 2010, mas era Love e oitavas, Adriano. mas Sim, era eram oitavas. oitavas e tal. Mas a gente E tá falando tinha a regra do gol, e né? o peso também a dos regra, times. é o né? maior. Eu gosto dessa regra. Estamos falando do peso, é um super Flamengo e é um muito bom Corinthians. Não, ainda se é o formando. maior. É o maior. E até na época desse confronto, Tinha o Ronaldo, né? O Corinthians não tinha sido campeão da Libertadores ainda, não tinha esse título. E o Flamengo era aquele time que a gente sabia que em uma hora ia dar vexame na Libertadores. Não tinha essa casca que tem hoje. Então, até pelo que os dois clubes cresceram em competições internacionais, especialmente na Libertadores, eu vejo sim que tem a mágica e a mística dos confrontos dos anos 80, Sócrates e Zico, mas não valendo algo desse tipo nesse estágio da Libertadores. E com os elencos que os times têm, né? Embora a gente fale aqui que o Corinthians, a gente não viu acontecer ainda o grande Corinthians. Mas olha os caras que vão jogar, né? Se a gente pega o papel, a folhinha de escalação dos dois times, é um baita duelo. E a folhinha salarial também. Também, enfim, estamos falando da fase mais você aguda. tá tirando o Renato Augusto todas as chances mesmo O para Vitor esse Pereira jogo? falou ontem que Renato e Pra Raul esse Gustavo jogo vão não, fora. né? E o Balbuena tem chance de ser titular? Tem, porque o Raul tá fora. Porque quando ele Raul não vai escalou jogar. ontem... Então, quando ele escalou ontem o Balbuena, eu falei, será que ele não vai colocar o Balbuena? O que ele tá jogando já chegou, já Mas tá aí jogando. eu acho que no caso do Balbuena é o caso do Fausto Vera também. Ritmo. Os jogos são os treinos. Jogar, E tanto em Belo Horizonte como ontem, a dupla Bruno Mendes e Balbuena encaixou muito bem. Muito bem. Mas agora o Gil vai jogar, certamente, contra o Flamengo. E aí ele vai, pelo menos, a não ser que eles carem os dois, monte uma trinca de zaga com Fagner e Piton aberto pelos lados. Mas em condições normais vai entrar só um zagueiro. E aí, imagino que vai entrar o Balbuena para fazer dupla Virar com o Bruno, colocar o Fagner de repente um pouco mais adiantado, com o Bruno na direita Pode ser. e inverter o William? Pode ser. Deixa eu começar aqui com o Mas Biller. será que vale a pena colocar o William na esquerda, em cima do Rodinei, ou tirar o William de lá? Vale a pena. Então, O Birner só deu ali aquele ampassando de não tem favorito. Não tem. E a gente debateu isso de Flamengo e Um jogo Atlético diferente. Mineiro. Não tem favorito, na opinião dos demais? favorito. Porque assim, depende muito de como você encara o termo favorito. Exato. Favorito pra mim é quem tem mais chance. E o Flamengo tem mais chance de passar. Favorito pra mim é quem tem muito mais chance. que então, é uma questão de ser claramente mais- superior, assim. Por exemplo, Mas você falou 55-45 no outro. Esse também é assim ou você faz um 60-40? Não, já jogo pra 60. Vou caçuguear, posso? Pô, claro, grande mestre. 63-37. Boa! favorito? Isso não é O time favorito. tem 63, não tem 37. O Cerro, pra mim, contra o Palmeiras, era 99-1. Isso é favorito. Você é Entende? muito radical, Billy. Não, pra ser favorito, precisa pelo menos os 80-20, pelo menos, assim. 35 eu penso, dependendo do tamanho dos clubes, de qual for o jogo. Pode mudar a E se tivesse a regra palavra, do gol fora? Breiner. Não é Pode isso. parar, não quero usar o termo favorito, mas, no raciocínio do Zupac é isso, com mais chance é o Flamengo. A conta que eu fiz, beleza, são 3 potinhos. 2 classificam, 1 não. Então, mas... Isso é favorito? Mas não é nem um crime, até para o torcedor corintiano, dizer que o Flamengo é favorito porque tem mais recurso. Hoje em dia eu vou até usar isso porque joga responsabilidade e tal. Ninguém tem é uma anti. milonga. Ninguém é anti por achar que o Flamengo é superior ao Corinthians. Claro, a E gente o Corinthians vive tem chance de dizendo- passar, claro que tem. A gente Flamengo é vive superior, isso é dizendo que indiscutível. clássico não tem favorito e vice-versa, essa frase que vem aí há 142 anos. Mas toda vez que tem um clássico, a gente fala, o fulano está no melhor momento. Porque o que eu acho que não tem clássico, e esse é um enorme clássico, é zebra. Passou o Corinthians, deu zebra. Não, tem nada a ver com A não ser favorito. que a diferença Não técnica tem. seja muito grande, E não é o independente caso. das E não é o camisas. caso Não desse é. tamanho Não aí, é. Exato. desses dois. Só Não para é. entender o que vocês pensam, qual a diferença é maior, do Flamengo pro Corinthians hoje ou do Palmeiras pro Atlético? Técnico ou de rendimento? De futebol em campo, chances de Essa é classificação. ótima pergunta. É difícil, cara. Eu não acho que é assim... Vocês fiquem à vontade, mas não é uma Entendeu? resposta assim... Mas- Eu acho que a Mas- diferença é maior do Flamengo pro Corinthians. Eu acho também. Mas o Flamengo o é maior. Zupac Tanto foi- é que você deu 63 Não, eu acho 37, maior, eu acho maior. Mas o Zupac fez uma ponderação que é válida. Se a gente analisar elenco, potencial, a diferença entre Palmeiras e Atlético é curta. Sim. Sim. Talvez até Não, o imperceptível. Atlético é melhor. Entre Flamengo e Potencial de Corinthians, elenco, essa futebol, diferença existe entre elencos. Time titular, se o Vitor Pereira tiver todo mundo à disposição, ele consegue montar
um 11 contra 11 muito... Para ganhar de qualquer time do Brasil. Num mata-mata, para ganhar de qualquer time do Brasil, do Palmeiras. Só a questão é que o Corinthians não tem conseguido jogar contra. Não apareceu esse Agora, time ainda, potencial né? técnico, claro que tem condição E o que de ganhar. pesa contra o Flamengo é que esse time, ainda mais turbinado com Vidal, com Cebolinha, consegue manter um nível de intensidade que o Corinthians não conseguiu na Bombonera. Ele conseguiu muito na base da superação, de inteligência tática, mas segurar esse Flamengo 180 minutos só na base da linha baixa, não dá. Não dá. Então ele vai precisar de algo mais e, principalmente no aspecto tático, o Vitor Pereira vai ser muito exigido. E aí, Mauro, eu entro num ponto que é dos caras que são capazes de assumir responsabilidade. Um que vem sendo criticado é o William. É esse o cara, nesse peso contra o Flamengo, que tem vários nomes e caras em alta, caras em momentos como o Pedro jogando demais e não é o único. É um jogo para dar resposta ou é injusto trazer o William individual? Eu acho injusto falar assumir a responsabilidade porque ele já assumiu. Ele precisa resolver. Isso. Eu acho que o momento dele, depois do problema do ombro, não é bom em termos físicos. Você vê ele perdendo uns duelos, que quando ele chegou, mesmo... Ele não perdia. Não espero do William, o William é artilheiro. Eu acho que o William tem 4 gols pelo Corinthians. 4 gols. Nessa passagem tem um. Num de pênalti. pênalti. E 3 na anterior, e já são 80 e tantos jogos assim. Não é ele. Mas e as assistências? Porque quando ele dá aquela arrancada, e ele consegue deixar o lateral para trás, ele vira e toca para dentro com muita eficiência e tal. E essas arrancadas, pelo menos contra o Atlético Goianiense, já não estavam... Pareceram menos, com menos força, menos potência. Aí ele começou a perder bolas para o lateral ou para quem estivesse fazendo a marcação, coisa que não acontecia antes. E por isso ele fez umas partidas que deixaram o torcedor empolgado, não porque ele fazia os gols, porque ele arrancava lá e tocava para trás, O jogo dele com o etc. Boca, o jogo de ida das oitavas de final, foi excelente. Excelente, exato. Mas você via mais força nele do que hoje. Mas Eu não sei como tem ele vai sido estar nesse raridade, jogo né? terça. O William tem jogado... Sim. O William tem frustrado mais do que superado as expectativas. Quando o Mauro falou, ele jogava numa rotação acima da média daqui. sim. A rotação tá igual a daqui Mas tem agora. alguém capaz de Exatamente desequilibrar isso. pelos Por isso lados que eu do tô do seu lado Corinthians? dele, é isso. Assim, quem pode realmente desequilibrar o confronto? O Cássio pro Corinthians. E o William. A questão é que o William não tem desequilibrado, mas quem tem esse potencial é ele. E no caso do William, uma coisa que pesa muito, a lesão, o tempo parado, por mais que não tenha sido tão longo, para um jogador como ele, que é jogador de arranque, que precisa de velocidade, faz diferença. Olha o Rafael Veiga no Palmeiras. Depois que se lesionou também, está com dificuldade de retomar o melhor nível. Então é preciso ponderar que não é só uma questão do o jogador não quer, o jogador não está bem. O William, tecnicamente, nessa passagem pelo Corinthians, no aspecto coletivo, tem entregado muito. Falta, de fato, ser o protagonista que se espera dele, do cara decidindo na hora H. Mas para iniciar jogadas, para ser o cara que muitas vezes mexe com o posicionamento da defesa adversária, o William tem feito. E aí a gente pensa no confronto, protagonista, que você espera do Corinthians, o William. O Flamengo tem os montes. Tem problema. Exato. E, inclusive Em campo e no banco. E esse é um ponto, porque quando você espera protagonismo de jogadores do Corinthians, do elenco inteiro, você está esperando de Renato, de Juliano, de Roger Guedes, de William, agora do Yuri Alberto. E esses caras não são protagonistas do time do Corinthians. Os protagonistas do Corinthians na temporada, do Queiroz, Maicon, Gil, Fábio Santos, Cássio. Mantuan, Então a gente... Miúdos. É mais difícil você pegar o time titular do Corinthians e falar, esse aqui vai ser o protagonista, porque eles não têm se assumido. Os protagonistas do Corinthians têm sido inesperados, a não ser o Cássio, que é uma lenda, mas... Para mim, a esperança do Corinthians não está no que o Felipe falou sobre a superação e tal. Eu acho que isso existe mesmo. Mas acho que outros times, historicamente, também já tiveram isso em alguns momentos. Eu posso falar vários aqui. Acho que o estádio pesa muito, o primeiro jogo em casa. Eu gosto muito do que é o treinador Vitor Pereira. Sim, e eu não duvido que esse cara, num jogo como esse, ache soluções de percepção, de posicionamento, de entender o momento de cada jogador, que estão acima da média do que a gente acostuma ver aqui no Brasil. Eu não sei se ele fará, só que... Olhando ele, eu acho que é possível, ele tem alguma chance de acontecer. Vendo 99% dos técnicos aqui... Será que o Vitor Pereira tem um plano? Acho que as soluções para o Corinthians passar pelo Flamengo são soluções mais coletivas do que individuais. E isso passa muito pelo Vitor Pereira e ele é plenamente capaz disso. E uma pergunta... E para passar pelo Atlético Goianiense? É curioso, o Flamengo Bom, a gente viu aí com os reservas contra um.
Mas com o Atlético, agora ele tem uma desvantagem de 2 gols, ele tem que agora jogar... Foi o favorito. Tá na Ele tem que disputa. Não, mas aí o Corinthians tem que jogar de outra forma agora. A gente tá falando... Isso sim. A gente tá falando do Corinthians, que o Vitor vai tentar se armar ali, como fez com o Boca e tal, de se defender, etc, se sobrar uma bola e tal. Na outra decisão, ele vai ter que ir para cima. Ele precisa de 3 gols. E esse não é um bom time para ir para cima. Não é, exatamente. Vai ser uma estratégia completamente diferente. Conseguiu muito pouco, de que terá contra o Flamengo. Em 2 semanas até ali, eu acho que muita coisa pode ser... Eu queria trazer uma pergunta na base do que o Birner jogou há pouco, de vocês me imaginam o Flamengo, até o fim do ano, sair dessa fase maravilhosa? E aí eu trago olhando para o curto prazo. Tem potencial até para melhorar. Tá? A gente tá falando, eu concordo, mas qual seria, a gente tá vendo um Flamengo que chega o Dorival cai ali na roubada, né? É Internacional fora, 2 jogos com o Galo em Minas, e aí dá o encaixe, aquele passa por cima. E a gente sabe da confiança no esporte. Eu costumo comparar essas sequências de confiança a pugilista, a lutador. O cara vai e ganha, nocaute. Quando ele toma um cruzado, tem cara que assimila e segue, tem cara que nunca mais. O cara fica 15 lutas invicto, toma um nocaute para ele recuperar. Se o Corinthians vence, não estou nem falando de forma incontestável, vocês acham que o Flamengo já está imune a questionamentos internos? Ele já venceu isso? Essa fase já permitiu isso ou não? Veio uma porradinha de leve que foi a derrota para o Corinthians. De 1-0, o Flamengo assimilou, continuou jogando bem. Então, eu vejo que esse é um time muito cascudo. O Flamengo é um time que passou por uma fase até inesperada para jogadores como esses caras, que é de questionamento depois de glórias incomparáveis. Então, Gabigol, Felipe Luiz, jogadores experientes, estiveram ali sob a mira de torcedores que há pouco tempo idolatravam e sentiram uma cobrança muito pesada e passaram por esse momento de turbulência. Então, eu vejo que a tendência, em condições normais, é o Flamengo brigar pelo título brasileiro e da Libertadores, porque esse time tem um potencial imenso, esse time conseguiu passar por uma fase de reformulação e até de rejuvenescimento, com jogadores como Thiago Maia, João Gomes incorporados no time. E pelo que o Dorival tem em mãos, à disposição, é um time que a gente consegue enxergar só, como o Birner falou, potencial de evolução. Eu não vejo esse Flamengo andando para trás a ponto de não brigar pelo título brasileiro ou até mesmo de não ser competitivo na Libertadores. Não, mesmo que perca o jogo de ida na Arena do Corinthians, dificilmente vai fazer um jogo abaixo ou irreconhecível. Então vejo que esse é um Flamengo muito capaz. Aconteceu contra o Atlético Mineiro. Sim, e perdeu o primeiro fora. Mas depois fez um jogo completamente diferente. Perdeu, jogou duas mal. seguidas. Perdeu, não jogou mal. Não jogou mal que perdeu no Brasileiro. Sim. Na Copa do Brasil fez um jogo quase pau a pau. Pois o Hulk decidiu o jogo com 2 lances. Mas aí depois Amassou mostrou uma força enorme lá. Então, agora, com relação ao brasileiro, é engraçado. Eu acho assim que o Palmeiras está muito encaminhado. Eu não vejo o Palmeiras, mesmo caindo, saindo, aí psicologicamente, isso que você está falando. O problema não é nem cair, é permanecer. Também acho. Se o Palmeiras permanece na briga pela Libertadores, uma hora tem que dividir força em algum desviar. momento. Mas, assim, tá difícil. Aqueles que são favoritos, que no caso o Atlético e Flamengo, também junto com o Palmeiras, esses estão muito distantes. Aí você vai dizer, mas o Fluminense pode chegar no Palmeiras, o próprio Corinthians está ali em segundo, agora estamos vendo o Inter, ok. Mas para Flamengo, no brasileiro, eu não vejo tanta chance dele ser campeão brasileiro como ele ganhar uma Libertadores. Você trouxe uma pauta boa, Mauro. Desculpa, vou até fugir. Rodada 4, se não me engano, do retorno. Se não me engano, não. Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras. O Palmeiras tem a seguinte sequência. O Palmeiras pega o Goiás. Depois o Palmeiras pega, na sequência, Corinthians, Flamengo, Fluminense. Olá. Essa é a sequência do Palmeiras. Se o Palmeiras passa dessa sequência, arrivederci. Já era. Difícil. Mas nessa sequência, difícil. Essa vantagem pode ser reduzida ou até mesmo tirada pelo Flamengo, se continuar nessa toada. Porque todos esses confrontos diretos já estão meio na cara, né? Assim, a diferença hoje do Palmeiras para o Corinthians é de 4 pontos. Se o Fluminense ganha no Santos, vai ser de 5. Aí já fica naquela linha de tiro. Mas hoje, esse Flamengo e Palmeiras, que eu imagino que são os... Não, tem o Fluminense como os melhores apresentações de futebol no Brasil. Vocês colocam em prateleiras diferentes no momento, raio-x de momento, últimas 2 semanas. São esses 3 os melhores futebols? Os melhores times que jogam futebol no momento no Brasil chamam-se Flamengo e Fluminense.
jogando futebol, de desempenho, Flamengo e Fluminense. Entendi. Palmeiras jogou mais do que está jogando hoje. Mas ainda assim vem vencendo, mérito dele, é favorito para as duas competições que está disputando. Tende a voltar a jogar em algum momento na Também temporada. acho, mas hoje quem está jogando melhor é o Flamengo e o Fluminense. E o Flamengo recuperou muito da sua memória tática. A gente já vê jogadores fazendo movimentações que Meio no automático, né? no automático, porque são jogadores com uma qualidade muito acima da média. E esse time do Flamengo, mesmo quando não esteve no seu auge, foi altamente competitivo. É um Flamengo que consegue ganhar o Brasileiro de 2020 longe do seu melhor. Não foi um Flamengo encantador, um Flamengo que ganhou a duras penas, o Rogério bastante criticado, e o Flamengo do Renato do ano passado chega na final da Libertadores e é vice-campeão. Então eu vejo o Flamengo nesse caminho, um caminho de evolução, com o Campeonato Brasileiro em aberto. O Flamengo, dependendo do que acontecer com ele e com o Palmeiras na Libertadores, tem totais condições técnicas de tirar essa diferença, ou pelo menos de encostar e levar a briga até o fim do campeonato. Eu acho que o Flamengo está na briga. No Campeonato Brasileiro, apesar de não ter nada confirmado, são 7 pontos a diferença. 9 para o Palmeiras. Isso dá ao Palmeiras um favoritismo. Aqui dá para falar que o Palmeiras tem um favoritismo, tem mais chance concreta de ganhar, porque estamos falando de 3 rodadas para você tirar essa diferença, não é pouca coisa. Mas acho que o Flamengo está na briga, acho que o Flamengo tem, inclusive, elenco para rodar, que o Palmeiras não tem, mantendo um nível melhor. Não descarto o Fluminense, porque o Fluminense joga... O Flamengo perde jogadores, mas não perde muito desempenho quando perde jogadores. Foi sendo o Luiz Henrique. Se é um time que tem tão poucos jogadores especiais, com outro treinador, provavelmente o impacto seria grande. Com o Diniz, você nem percebe que o jogador saiu. Praticamente a mesma coisa, a não ser no outro lance individual. Então, acho que esses 3 estão na briga pelo título, mas o Palmeiras é o time que tem mais chance. Qual Entre eles, rodada, e até o Bini? Corinthians está na briga pelo título também, não dá para descartar. Bini, qual rodada me ajuda?